Olá pessoal, estamos aqui para mais uma disciplina, após acabarmos de trabalhar uma questão da exegese, da hermenêutica, para trabalhar a questão da homilética. Vocês agora estão já craques em trabalhar textos, em trabalhar temas, em trabalhar expositivamente a palavra. Já sabe o processo da investigação, da observação, das perguntas chaves que a gente deve trabalhar para olhar o texto, ser um bom Sherlock Holmes espiritual, ser um bom Caleb, um bom coletador, né? Para pegar todas essas coisas, porque segundo Spurgeon, príncipe dos pregadores, ele dizia que cada sermão é 99% de transpiração e 1% de inspiração. Então você tem que cavar muito, tem que trabalhar muito para fazer um sermão. Eu fiquei muito feliz de poder estar trabalhando com vocês os princípios bíblicos e olhar o texto e abrir o texto e esquadrinhar algumas palavras e algumas porções para que a gente evite interpretações errôneas, olhando a cultura, olhando o contexto antecedente, olhando o conjunto de versículos pós e pré daquele tema básico onde você está desejoso de expor. Então, para mim foi uma alegria poder, mesmo que virtualmente, trabalhar isso com vocês. Agora nós vamos entrar numa disciplina muito empolgante, pelo menos para mim. Apesar desse termo, liderança, não apresentar diretamente na Bíblia, mas nós sabemos que a maneira de Deus trabalhar com os homens é através dos homens. Então, a Bíblia fala diversas coisas a esse respeito. Eu acho muito bonitinho quando a Bíblia, lá em Provérbios 27, ele diz que assim como um homem afia, assim como um ferro afia o outro ferro, um homem afia um outro homem. A palavra do Senhor nos diz em Isaías que um ao outro ajudou e a seu irmão disse: esforça-te. Em Mateus capítulo 22, Jesus Cristo fala que o Satanás queria peneirar a mente de Pedro e como um peneira o trigo. E aí Jesus falou para ele: mas Pedro, eu roguei por você para que a sua fé não desfaleça, e quando tu te converteres, fortalecerás muitos irmãos. Foi dado ao colégio apostólico a chamada chave do reino, para que tudo aquilo que ligasse na terra seria ligado no céu, desligado na terra seria desligado no céu também. A importância desses pioneiros, desses patriarcas do passado, desses pais do presente, da igreja primitiva, de hoje, a liderança diaconal, a liderança pastoral, o derramamento dos 5 ministérios de Efésios capítulo 4, ele é enfático que ele dá a uns, a outros, ou seja, ele sempre está capacitando pessoas para capacitar outras pessoas. Na verdade, tudo isso foi dado, segundo Efésios nos informa, que foi dado para o aperfeiçoamento dos santos e o bom desempenho do seu ministério, do seu serviço. Então, liderança é um tema absurdamente atual. Nós vemos hoje a liderança travestida em coach econômico, coach pessoal, coach de emagrecimento, enfim, esse aspecto da liderança, esse aspecto do homem que se desponta e é levantado para ajudar outras pessoas, para influenciar outras pessoas. O mundo é cercado de líderes que inspiram em todas as áreas, na música, na política, nas questões sociais, nos grandes grupamentos. A gente vê nomes que sobressaltam, né, diante dos nossos olhos. Quantos pilotos foram influenciados pela vida de um Ayrton Senna? Quantos jogadores de futebol foram influenciados pela liderança do Rei Pelé? Quantas pessoas são influenciadas na música através de grandes cantores em todas as áreas, nuances da música? Quantas pessoas estão no ministério pela influência de
pastores, pregadores que o inspiraram. Então, trabalhar sob liderança é algo maravilhoso, absolutamente despertador, porque enquanto falo para você, eu lembro da influência de pessoas sobre a minha vida. Até hoje, eu sou marcado por pessoas que passaram pela minha vida e uns que ainda são presentes e que marcam e marcaram a minha história. Então, trabalhar essa temática com vocês, que serão pessoas influenciadoras, serão pessoas que marcarão a existência de muitas vidas, pessoas que deixarão um legado aqui na Terra, pessoas que deixarão uma marca no seu existir, que passarão por essa vida e não serão esquecidos jamais, porque a marca da sua vida ficará no coração de muitas pessoas. Então, falar para vocês sobre esse tema é altamente motivador para mim, é altamente gratificante para mim. Eu quero hoje, na introdução desta aula, mostrar para vocês aquilo que eu já lhes falei acerca de alguns livros que sempre nos acompanham. Então, eu quero sempre sugerir para vocês alguns livros interessantes e dizer para você que a nossa apostila, ela tem no rodapé dela a citação de vários livros. A maioria desses livros eu pude acessar, pude dar uma olhada, ler, outros estudar alguns, desde a Síndrome de Lúcifer, de Caio Fábio, até O Líder que Deus Usa, do Russell Shedd, os livros do John Maxwell sobre liderança, liderança e motivação, que não é de um autor cristão, mas trabalha muito esse tema. Um livro muito importante, Seja Você um Líder, que é um livro do John Haggai, que foi o implantador do Instituto Haggai, hoje no Brasil. Então, essa apostila vocês vão gostar muito dela, porque ela tem todas as referências desses livros, que depois vocês podem procurar na biblioteca virtual ou então numa livraria, e vocês terão acesso a ela. Mas aqui é uma síntese muito legal e eu espero que você seja muito abençoado com essa apostila, que trabalha os aspectos da liderança e também um pouco do aspecto de gestão, dando algumas sugestões para você, estudando algumas temáticas baseadas na Bíblia, porque a liderança que vamos falar para você a temática que o Deus colocou no meu coração para desenvolver com vocês é a seguinte: liderança espiritual avançada. Então, você como líder cristão, você como um servo de Deus, vai ter em suas mãos uma apostila que vai trabalhar e vai focar. Claro que quando se fala em liderança, tem os seus aspectos institucionais, empresariais, administrativos, mas o que nós vamos focar aqui é aquilo que você precisa, as ferramentas que você precisa para liderar espiritualmente, para conduzir pessoas ao propósito divino, ok? Então eu quero trabalhar hoje com você nessa introdução 8 aspectos motivacionais que devem fazer parte daquele que lidera uma célula, que lidera a EBD, que lidera um ministério, que lidera uma igreja. Isso são princípios que eu chamo que tem que estar tem que estar dentro de você. Estava conversando com uma noviça pastoral, que é a minha filha Renata, e trabalhando então com essa noviça, eu falei para ela: minha filha, independente de todos os choques que nós temos nos embates da vida ministerial, você precisa estar sempre motivado. E a nossa motivação não pode ser uma motivação baseada nas boas coisas que nós conquistamos no ministério, porque o ministério não é algo que se tem da terra. O líder cristão não é motivado por dinheiro. O líder cristão não é motivado
pelo sucesso pessoal. O líder cristão, ele não é motivado pela terra. O líder espiritual, ele é motivado pelo céu. Certa ocasião, Deus me deu então uma frase acerca dessa premissa que eu acabei de lhes falar, que é a seguinte: aquele que é motivado pelo céu, a terra não pode pará-lo. Então, eu quero que você anote aí esses 8 princípios motivacionais que devem fazer parte da sua vida, e vou deixar então uma pequena lição para que você procure para o nosso próximo encontro, ok? Há um provérbio chinês que diz assim: ninguém descobrirá a melhor maneira de fazer a coisa se não amar essa coisa. Então, eu quero te dizer que você precisa amar aquilo que você faz. Eu me lembro um conselho que recebi de um dos líderes que influenciou muito a minha vida, pastor Silas Quirino, e quando eu estava indo para Volta Redonda, eu nunca tinha ido para aquele lugar, eu fui convidado para pastorear aquela cidade e fui conhecer a cidade. Quando cheguei naquela cidade, achei a cidade esquisita, aquela torre com fogo saindo pela chaminé naquela grande empresa. E eu tive algumas impressões ali. Mas meu coração veio assim: meu Deus, não sinto nada por essa cidade. Por que o Senhor está me trazendo para cá, inclinando meu coração para vir para cá? E mesmo não sentindo nada, sentia uma direção de Deus de ir para lá. E eu conversei isso com o pastor Silas na época, e ele me disse uma coisa muito interessante: quanto mais você amar a Deus, mais você vai amar as pessoas dessa cidade. E sabe, aquilo ali foi altamente de Deus para a minha vida. Porque eu passei, na segunda visita que fiz àquela cidade, antes de assumir o trabalho ministerial ali, já foi completamente diferente. Sabe aquela chaminé que eu lhe falei, que saía aquela fumaça, não era uma fumaça, era uma língua de fogo? Eu vi ali um grito, como se fosse das pessoas que estavam lá embaixo, um grito dizendo: por favor, venha nos ajudar, por favor, socorro. E logo quando eu cheguei nessa segunda viagem, mesmo sem ter assumido o ministério, Deus me deu um projeto evangelístico para aquela cidade, chamado CSN, que justamente a CSN é o símbolo Companhia Siderúrgica Nacional. E Deus me deu um projeto chamado Cristo Segurança Nossa. E aí o que aconteceu foi algo muito interessante, porque 3 amigos morreram no alto forno daquela cidade naquela época. E aí Deus me deu um folheto com esse título, Cristo Segurança Nossa, falando sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, que entraram dentro de uma fornalha e apareceu o quarto na fornalha que trouxe segurança para eles. Então, vale a pena a gente amar a coisa, porque quando você ama essa coisa, você vai descobrir a melhor maneira de fazer a coisa acontecer. Os 8 princípios, anote aí na sua agenda do coração e reflita sobre isso. Primeiro, você precisa ser motivado. Motive-se primeiro. Segundo, escolha gente motivada. Terceiro, trate cada um como indivíduo. Quarto, você pode estar falando assim: pastor, você está correndo muito. É que eu vou voltar a cada ponto desse e vou dar uma palhinha para você. Estabeleça os princípios, estabeleça os objetivos, que eles sejam realistas e desafiadores. Crie um ambiente motivador. Ofereça recompensa justa e motive o seu povo mostrando seu reconhecimento. Então, vamos voltar lá no início e eu quero lhe dizer: você precisa ser motivado. Se você não estiver motivado, você não motiva ninguém.
É como disse um camarada com muita sabedoria: não se pode acender um fogo com fósforo apagado. A minha pergunta é: você está aceso ou está queimado? Você está pronto para acender ou você já está queimado, não acende mais nada? Uma das coisas que eu acho muito bonito em Jesus é que ele é um grande motivador, porque ele era uma pessoa incendiária. A Bíblia diz acerca de Jesus assim: ele não veio para esmagar a cana quebrada e nem para apagar o pavio que fumega. Jesus sempre olhava para as pessoas e falava assim: eu vou fazer desse cara um incendiador, um cara incandescente, uma pessoa absolutamente acesa. Segundo lugar, escolha gente motivada. Tem gente que já tem em si uma semente motivadora. Eu não estou dizendo que ele sabe fazer tudo. Eu digo que ele sempre tem uma semente motivadora dentro dele. É muito interessante você pegar essas pessoas que têm esse DNA, você perceber esse DNA nessas pessoas e trazê-las para perto de você e ajudá-las. Trate cada pessoa como um indivíduo. Sócrates ficou famoso com a frase: conhece-te a ti mesmo. Um outro pensador diz que você precisa se conhecer, mas na liderança, preste atenção nisso, você precisa aprender uma outra frase: conheça o outro. Conheça o outro. E é isso que Jesus fala. O bom pastor conhece a sua ovelha e elas atendem a sua voz porque Jesus conhece essas ovelhas pelo seu nome, ok? É muito bonitinho isso, né? Quando a gente vai no campo e a gente fica vendo os boizinhos e o dono daqueles boizinhos e as pessoas que cuidam daqueles animais, é interessante que eles chamam os animais pelo nome. Aí a gente vê uma vaquinha, aí ele chama a vaquinha: vem cá, malhada, vem cá, monstrosa, vem cá. Aí vai dando os nomes das vaquinhas, porque o pastor conhece as ovelhas pelo seu nome. Por isso elas ouvem a sua voz. Conheça o outro. Há outro princípio motivacional. É muito importante que você estabeleça objetivos realistas e desafiadores, porque o progresso motiva, ok? Qualquer que seja o progresso, em qualquer área, seja esteticamente falando, seja culturalmente falando, seja espiritualmente falando, que é o nosso caso, qualquer progresso é motivador. Então, que os seus desafios sejam desafios realistas e sejam desafiadores, não é? Crie um ambiente motivador, porque as pessoas que nos cercam, elas são motivadoras, elas são elementos motivadores da nossa vida, motivacionais. Você sabe que existem pessoas que são sanguessugas, mas tem pessoas que são pessoas alimentadoras, são pessoas que trazem uma alegria muito grande, nos ajudam a criar esse ambiente motivador. Ofereça sempre uma recompensa justa. Eu falo aqui de um bônus, né? No nosso ambiente cristão, nós não temos essa recompensa pelo dinheiro que as empresas trazem, um bônus, né? Um benefício a mais. A nossa motivação aqui é um bônus, né? Eu acho bonito como a Bíblia fala que nós teremos uma coisa chamada galardão. Você sabia que galardão não tem nada a ver com salvação? De repente, eu posso até fazer essa pergunta para você me trazer na semana que vem, né? Foi uma boa lembrança. Qual é a diferença entre galardão e salvação? Então, você sabe diferenciar isso? Por que Jesus lá em Mateus, capítulo 5, 6 e 7, fala que os fariseus já receberam o seu galardão? Então, estabeleça isso para a próxima aula para a gente, em poucas palavras, mas mostre o seu entendimento acerca desse assunto. Em último lugar, mostre o seu reconhecimento. No nosso ambiente, queridos, um muito obrigado, poxa, você fez isso muito bem,
Parabéns, isso já é um grande reconhecimento. Eu creio que nós vamos nos divertir muito e vamos crescer muito trabalhando essa matéria. E é claro que eu vou falar para vocês acerca de uma liderança espiritual avançada. Então, nós vamos passar por algumas vias que elas precisarão de um aperto, não me levem a mal, mas eu não quero falar sobre uma liderança que rasa, eu não estou falando para você ser apenas uma pessoa que faz o trivial. Eu espero com vocês ir um pouco mais, porque em Mateus 5, 6 e 7, Jesus fala assim para os seus discípulos: eu espero que a vossa justiça exceda a dos escribas e dos fariseus. Claro que quando a gente vai ver o que os fariseus faziam para exercer essa justiça, né, que tem a ver com a conjugação de esmola, oração e jejum, os fariseus faziam isso sempre, né, semanalmente, quase que diariamente, né, no caso da oração, né, no caso do jejum não diariamente, mas a oração, né, e a prática da beneficência, da boa obra, eles faziam sempre. Então, Jesus queria que os discípulos fizessem de maneira diferente, né? Excedesse. Eu não quero que vocês orem 3 vezes ao dia, eu quero que vocês vivam uma vida de oração. Eu não quero que vocês apenas tenham um pensamento de equidade ou um pensamento de retidão moral. Eu quero que vocês sejam exemplos de espiritualidade. Por isso, tenham a sua mente cativa na minha obediência, porque isso é um princípio que excede a dos escribas e fariseus, porque os escribas queriam apresentar o lado de fora e Jesus quer aprontar o lado de dentro. Os escribas para Jesus, os fariseus, era como sepulcro caiado, que por fora tinha uma pintura, mas por dentro era cheio de mofo. Então, a obra de Jesus não é uma obra que se apresenta para fora. A obra de Jesus é uma de fora para dentro, mas é uma obra de dentro para fora. Então, é muito importante isso. Queridos, é muito importante que vocês tenham esse tipo de pensamento, porque esse tipo de liderança avançada, ele faz um contraponto entre o Velho e o Novo Testamento, né? Você não vai conseguir ver no Velho Testamento a honra sendo dada a quem perde. A honra no Velho Testamento é só para quem ganha. A honra no Novo Testamento é aquele que perde por amor a Jesus. Então, essa leitura hermenêutica, eu vou falar isso para vocês melhor depois, mas essa leitura ela é muito importante para a gente entender os aspectos que a Bíblia nos coloca, né, no Novo Testamento acerca dos seguidores de Jesus, porque dentro do contexto da nação de Israel, eles tiveram seus patriarcas, eles tiveram os seus líderes da tribo, seus príncipes das tribos, né? Eles tiveram os seus reis, certo? Eles tiveram a influência dos profetas maiores e menores, e no Novo Testamento nós temos a influência dos discípulos de Jesus, que se transformaram em apóstolos e depois eles foram constituindo bispos, presbíteros, pastores, diáconos nas igrejas que foram sendo formadas pela instrumentalidade deles no contágio da palavra do Senhor. Mas a premissa do Velho Testamento é uma, a premissa do Novo Testamento é outra. Rapidamente, só para vocês ficarem com gostinho da boca, com água na boca para a próxima aula, olha só que coisa interessante. Quanto mais sucesso
você obtivesse no Velho Testamento, isso era sinal da sua obediência à palavra. Por você ser servo de Deus, por você obedecer o mandamento, se você fizesse isso, você seria graduado. A leitura do Novo Testamento não é assim. A leitura do Novo Testamento é assim. Quanto mais você perder por amor de mim, mais você vai ser graduado. Entende? O processo para a nação de Israel era: se você observar, você será exaltado. Se você obedecer, você será exaltado. No Novo Testamento, se você obedecer, você será perseguido. E aí vem, você obedece aqui e é exaltado. Aqui você obedece e é humilhado. Mas aí vem a recompensa. Por quê? Porque a liderança de Jesus é espiritual e o processo espiritual é diferente. O processo espiritual é: você pode ser humilhado aqui, mas será exaltado lá. Então, o humilhado será exaltado e o exaltado será humilhado. Entende? Essa leitura te fornecerá uma interpretação bem correta. E por isso que há uma exaltação na tribulação, há uma exaltação na aflição, há uma exaltação quando Jesus fala: que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Entendem? Então, a nossa liderança será uma liderança espiritual avançada. Eu quero falar e espero com vocês poder falar sobre coisas um pouco mais profundas. Até a próxima aula. Um beijo para vocês.